O presidente da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, ele descartou os planos da base aliada do governo Lula de utilizar o colegiado para investigar aquele caso da suposta venda de joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar afirmou, e vou abrir aspas, se querem fazer uma CPMI para discutir as joias, que façam outra, fecho aspas. Maia declarou também que o caso não está relacionado com os atos do dia 8 de janeiro. E por essa razão, não cabe à CPMI investigar isso. O líder do colegiado ainda se reuniu com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e também o ministro da Defesa, José Múcio, na manhã desta quarta-feira. Diante das investidas de parlamentares de convocar militares, o presidente da CPMI falou em preservar as instituições democráticas. Vamos começar essa rodada com o José Maria Trindade. Zé, o que achou desse quase freio de arrumação do presidente da CPMI? É importante a gente colocar aqui, né? O que tem a ver o caso das joias com os atos do dia 8 de janeiro? Pois é, veja como foi importante colocar o deputado Arthur Maia exatamente na frente dessa CPI. A relatoria ficou com a senadora Elisiane Gama, que é muito ligada a Flávio Dino, né? É de lá do Maranhão, aliada e tal. E ele dá uma certa independência. Não é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também não é diretamente ligado aos partidos de esquerda. Ele está colocando as coisas nos devidos lugares. Veja bem, uma comissão parlamentar de inquérito, que é um importante trunfo do Congresso Nacional, que tem poderes especiais. Poderes de polícia, poderes do judiciário, de mandar prender, por exemplo, de fazer uma audiência coercitiva, ou seja, obrigar, né? Ronaldinho pode ser obrigado a prestar depoimento na CPI aqui no Congresso Nacional, para ter uma ideia, o jogador Ronaldinho. E esses poderes, eles têm que ser respeitados, porque eles estão previstos em lei. Mas existem regras. Uma CPI, ela tem que ter um fato determinado em primeiro lugar. É o requerimento de criação da CPI. Além das assinaturas dos parlamentares, né? Na Câmara, Senado, se for mista nos dois, é preciso ter um fato determinado, é preciso ter um tempo de funcionamento, é preciso ter um orçamento definido no requerimento. Então, são regras que devem ser seguidas. E neste requerimento de criação da CPI, não consta nenhuma investigação sobre presentes de ex-presidentes da República, porque imediatamente o senador Rogério o Pacheco, não, Rogério, mas enfim, o senador apresentou um requerimento que também quer investigar os presentes e as joias recebidas por Lula, por Dilma e por Michel Temer. Onde estão esses presentes, onde eles foram parar e por que saíram exatamente do Palácio do Planalto, né? Então, se é para investigar, que crie uma CPI. E ele falou que assina um pedido de CPI para investigar exatamente isso, né? A ideia é essa, se for para investigar presentes de ex-presidentes, aí seria uma CPI que faria um levantamento geral. Eu sugiro até que se faça esse levantamento de todos os ex-presidentes que receberam presentes. Pois é, mas daí os parlamentares acabam perdendo o foco daquilo que talvez seja muito importante nesse país, que é legislar, criar novas regras e leis e também fiscalizar o Poder Executivo. Mota, também chamou a atenção dessa notícia que eu acabei de trazer, que o presidente da CPMI falou em preservar as instituições democráticas, especialmente no que tange às Forças Armadas. De que maneira você avalia essa declaração? É uma declaração política, né, Daniel? A atividade de uma CPMI como essa é essencialmente política, não há como a gente escapar disso. Acho que travou o sinal do Roberto Mota do Rio de Janeiro. Não tem problema que daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. Faz parte da televisão ao vivo, é assim mesmo. O Zé Maria, eu acho que tem um complemento. É isso, Zé? É só para falar, o Marcos Rogério, o nome do senador, que apresentou o requerimento, né, que nem será votado pelo jeito, para investigar também os presentes de Lula. Perfeito. Não,
Maravilha, o Zé Maria sempre trazendo as informações. Eu quero também fazer um convite para você entrar no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, e além de acessar todo o conteúdo que é disponibilizado pelos nossos jornalistas, vários textos, os vídeos dos principais programas e telejornais e ainda as colunas dos nossos articulistas. Entre lá, faça também toda a checagem das notícias e vote na enquete do dia. Uma pergunta importante. A pergunta da enquete do dia do programa Os Pingos nos Is no portal da Jovem Pan News é a seguinte: você apoia a volta do imposto sindical obrigatório? Entre em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. Vamos retomar as análises com os nossos comentaristas. Daqui a pouco eu passo a palavra mais uma vez por Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Agora, Beraldo, em relação a esse pleito dos parlamentares governistas que queriam colocar no mesmo balaio o caso das joias na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Não me parece ter nada a ver. Concorda com o posicionamento do presidente da CPMI? Foi incisivo agora, né? Neto, como é que você pode envolver uma coisa com outra? O caminho teria sido fazer uma investigação como ela deve ser feita. Você investigar o que aconteceu no dia e, a partir dos fatos concretos que a CPMI tivesse acesso sobre o 8 de janeiro, ela derivar essa investigação para outros campos. Se em algum momento dessa investigação ficasse demonstrado ou tivesse algum tipo de suspeita concreta que atos antidemocráticos ou que aquelas pessoas que foram a Brasília naquele dia tivessem sido financiadas por dinheiro que foi levantado a partir da venda de presentes recebidos pelo ex-presidente da República, aí você coloca tudo dentro do mesmo contexto. Agora, não me parece que há nenhuma evidência de que a venda de presentes, de joias, etc., tenha sido para financiar algum tipo de ato dessa natureza que a CPMI investiga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você tem, sobretudo, uma questão claramente moral, e aí a gente precisa lembrar da lei aprovada durante o governo Michel Temer, que mencionava especificamente que joias e relógios podiam ser mantidos, olha, isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, você não vai receber uma joia, independente do valor, uma joia, porque você é muito legal, que você é um cara bacana, que o outro presidente lá do país gostou de você, o presidente da empresa gostou de você. É óbvio que isso não faz nenhum sentido. Isso que um presidente da República recebe em razão do cargo que ocupa, tem que ser por uma questão moral. Tem que ser incorporado ao patrimônio da União ou, como eu já disse aqui outras vezes, leiloado para que você reverta o valor daquele presente em alguma coisa útil para a população brasileira. Se for algo como o relógio do Lula, o Lula ganhou o relógio do Jacques Chirac, que estava todo num contexto histórico e tal, aquilo então tem um valor histórico para o Brasil, aquilo seja incorporado lá no museu, que se conte a história ali daquele relógio. Agora, Jacques Chirac, presidente da França, dá um relógio ao Lula, ele simplesmente coloca no bolso, até onde sei, pelas reportagens que li, sequer registrou esse presente no seu rol de presentes recebidos e que ele levou embora. Ainda sai por aí em entrevista tirando onda. Olha aqui meu relógio de 80 mil reais. Faz algum sentido isso? Porque Lula foi sindicalista. Depois foi deputado, renunciou ao mandato, presidente da República. Passou anos sendo candidato, sendo mantido pelo PT com dinheiro público. Dinheiro de partido político, igual o imposto sindical que a gente acabou de falar aqui extensamente, que mantém partido político, é dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos. Então Lula a vida inteira viveu de dinheiro público até que ele saiu da presidência da República com uma agenda lotadíssima de palestras para construtoras que, coincidentemente, ganharam bilhões e bilhões de reais durante os seus governos. Então, assim, tratar deste tema é importante tratar, porque tem que ter uma legislação que regule isso. Se o comportamento moral não é suficiente para que o entendimento e o bom senso imperem,
É preciso haver uma lei. Não adianta só revogar do tema que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Ficou um limbo jurídico. TCU, precisamos lembrar, não é legislador. Não adianta o TCU fazer a recomendação. Precisa ter uma lei. O Congresso Nacional precisa estabelecer qual é a regra do jogo. E assim a gente não fica mais dependendo da educação, do comportamento e dos valores daquelas pessoas que passarem não só pela presidência da República, mas por qualquer cargo público no Brasil. Da mesma forma que a gente critica quando ministros aceitam convites com passagens aéreas pagas, juízes e desembargadores que vão a eventos maravilhosos em hotéis 5 estrelas, vão lá curtir a praia com a família, tudo pago. Obviamente isso não faz nenhum sentido, isso é imoral e deveria ser declaradamente ilegal. Agora, é preciso ter iniciativa do Congresso Nacional, senão a gente toda vez, como disse Zé Maria, lembrou ontem, Sarney levou o carro que ele usava, o carro. Lula já levou o relógio. Então assim, vamos pôr ordem nessa casa, porque claramente está tudo muito errado. Vamos retomar o contato com o Roberto Mota, já aqui na sua janelinha, já funcionando tudo direitinho. Mota, falávamos sobre o posicionamento do presidente do colegiado da CPMI dos atos do dia 8, Arthur Maia, se colocando contra a vontade dos parlamentares da base que queriam abarcar também o caso das joias na CPMI dos atos do dia 8, além dele querer preservar instituições da República como as Forças Armadas. Você falava sobre esse viés político de uma CPMI, né? É um viés inevitável. Eu acho que o Arthur Maia precisa usar de toda a habilidade política dele. O que a gente está vendo, e eu sempre digo isso, é uma tentativa de criminalizar opinião política, é uma tentativa de criminalizar uma atividade política. Isso é realmente um ataque às instituições, é ataque à instituição talvez mais importante, que é a instituição dos direitos fundamentais, que todos nós temos. Então, só para lembrar, né, eu sempre lembro isso aqui, e a gente estava falando há pouco agora dos Estados Unidos, um processo muito parecido com esse está acontecendo nos Estados Unidos também. E olha que a gente está falando de uma nação que tem a mesma Constituição desde 1789. Então, se está acontecendo num país com essa tradição, imagine aqui no Brasil, né? Só para lembrar, a Constituição americana tem mais de 200 anos e só recebeu 27 emendas. A nossa atual Constituição tem 34 anos e o número de emendas já passou de 120, com certeza, só o Zé Maria aqui para saber o número exato, porque ele acompanha todo dia, né? A gente tem a impressão que todo dia tem uma nova emenda na Constituição. Então é bom a gente saber que em um país como esse ainda há pessoas preocupadas em manter as instituições e manter um mínimo de bom senso. Eu acho que isso é o que o brasileiro mais quer nesse momento. Pois é. O Zé Maria, vou pedir para você trazer novamente essa informação. Eu acho que o pessoal não conseguiu escutar, mas eu queria também que você tratasse dessa questão que envolve a reunião de Arthur Maia com o comando do Exército e essa preocupação da maneira como essas comissões estão sendo tocadas, o quanto isso tem respingado na imagem das Forças Armadas, hein, Zé? Pois é, são 134 emendas promulgadas pelo Congresso. A emenda tem uma característica, ela é aprovada no Congresso e promulgada pelo Congresso mesmo, não vai para a presidência como um projeto de lei que passa pela sanção presidencial. Aqui no Brasil há uma explicação para isso, Mota, é o Supremo. O Supremo declara com muita naturalidade uma lei inconstitucional. E para declarar uma emenda à Constituição inconstitucional é mais complicado. Daí, toda saída é por uma emenda à Constituição. Banalizaram. O Constituinte colocou uma emenda à Constituição como, assim, muito difícil de ser aprovada. São necessários 308 votos favoráveis na Câmara, para se ter uma ideia, para aprovar uma emenda à Constituição. 308 votos favoráveis. Se tiver 307 votos favoráveis contra 80, a emenda não é aprovada. Mas mesmo assim as emendas são aprovadas. Sobre essa reunião é importante dizer o seguinte, está acontecendo neste momento vários pruridos e várias investigações
que preocupam as instituições. Acho que disso aí vai sair um Brasil diferente com instituições mais fortes. Por exemplo, o ministro José Múcio Monteiro quer saber da Polícia Federal o que tem lá contra militares, contra comandantes militares. O argumento aberto é de que ele quer saber quem são seus comandantes, quem são seus generais e se eles estão envolvidos em alguma investigação. É aquela história da prisão do Estado-Maior da Polícia Militar daqui de Brasília, do comandante-geral e tal. E há um temor no Exército de que isso também possa acontecer. E a Polícia Federal disse não, que não vai abrir essa fase de inquérito, nem mesmo para o ministro da Defesa. E ele vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar, através do Supremo, conseguir dados da investigação dos seus generais, né? Aí o Supremo vai ter que decidir se abre ou não um inquérito, que é uma fase onde a Polícia Federal o delegado tem autonomia total ali sobre a gestão do inquérito. Então, os poderes estão se colocando. Eu acho isso positivo, que disso aí vai nascer uma instituição muito mais forte, e isso é importante. Agora, sobre o que vai acontecer com essas investigações, eu acho que as instituições têm que funcionar. Por exemplo, todo mundo diz, o ex-presidente Jair Bolsonaro está prestando depoimento demais, já são 8, enfim, é bom que ele se explique, são palcos para ele explicar o que aconteceu e o que tem acontecido, né? As instituições estão mesmo funcionando, mas tem muita gente aí de cabelo em pé sem saber o que vai acontecer com ele.